Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu, Nelisa, vou contar uma história para vocês muito legal. Vamos lá? Nós vamos falar sobre o encontro com Jesus. E essa história está lá em João 4, do versículo 1 até o 42. Ela é um pouco comprida, então eu vou contar ela para vocês. Combinado? Bom, Jesus, ele estava indo para Samaria. E já era ali perto do meio-dia, sabe, na hora da gente comer o almoço. E tava muito calor mesmo. E ele encontrou um poço, que é conhecido como o Poço de Jacó. Então ele parou nesse poço e ele queria muito beber água, mas ele não tinha nada para tirar a água do poço. Então ele viu que vinha vindo uma mulher, e essa mulher era uma mulher samaritana. Na Bíblia, não fala o nome dela, então a gente vai chamar ela de mulher samaritana, combinado? Então ela foi lá buscar água por volta do meio-dia. Só que nessa época havia uma briga entre judeus e samaritanos. Eles não se gostavam, mas Jesus não estava nem um pouco importando com isso. Ele queria mesmo era que todo mundo se amasse e amasse a Deus. Então, ele começou a conversar com aquela mulher samaritana e pediu água para ela. Ai, que absurdo! Um homem judeu pedindo água para uma mulher samaritana? Não, Jesus, isso não estava certo. Mas é como eu disse, Jesus ele não estava se importando com isso. Ele queria que todo mundo se amasse e amasse a Deus. Por isso que ele continuou conversando com aquela mulher. E eles conversando, e ele começou a contar algumas coisas sobre a vida dela que eram segredos. Só ela sabia. E a mulher ficou impressionada. Por quê? As mulheres daquela época não gostavam da mulher samaritana. Ela fazia algumas coisas que as pessoas não gostavam. Então, elas deixavam a mulher meio que de lado. Então, Jesus continuou conversando com ela e continuou falando sobre a vida dela. E ele falou para ela assim: se você beber da água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. Então essa mulher ficou: a água que mata a sede não precisa mais beber nunca mais? E ela perguntou para ele: como eu faço para ter essa água? Então Jesus disse que era para ela crer no Messias. E ela disse: ah, mas essa história eu conheço. Os nossos antepassados, eles dizem que nós temos que adorar a Deus aqui, nesse monte, no Monte Gerizim. Mas vocês, judeus, dizem que nós temos que ir lá no templo, em Jerusalém. Só que lembra que eu falei? Os judeus e os samaritanos não se gostavam, não. Então, os samaritanos não podiam ir lá para Jerusalém. E aí essa mulher ficou com essa dúvida. Mas e agora? Eu tenho que ir para o templo ou eu tenho que ficar aqui no monte para poder adorar a Deus? Então, Jesus disse assim para ela: mulher, creia, haverá o dia que não vai mais precisar ir no templo e não vai mais precisar ir no monte. Haverá o dia em que todos adorarão a Deus em espírito e em verdade, onde estiverem, nas suas casas, nas igrejas, nos trabalhos, onde as pessoas estiverem, elas poderão adorar a Deus. Aí a mulher disse para ele uma coisa muito interessante. Ela falou assim: ah, essa história eu também conheço. Vai vir o Messias, que será chamado Cristo, e ele vai explicar tudo isso pra gente, não é mesmo? É sobre ele que você está falando, não é? Então Jesus olha para aquela mulher e fala o seguinte: ah, mulher, isso mesmo, só que o Cristo sou eu. Jesus revela para aquela mulher que ele era o Messias tão esperado e que ele era aquela pessoa que ela disse que viria para explicar todas as coisas.
Essa mulher ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela deixou o jarro que ela tinha na mão para pegar água, ela deixou de lado e sabe o que ela fez? Será que vocês sabem? Essa mulher correu para a cidade. Ela deixou Jesus lá no poço e correu para a cidade. E sabe o que ela foi fazer? Será que ela foi buscar um copo? Será que ela foi buscar um bolo? O que será que essa mulher foi fazer na cidade? Ela foi com tanta pressa, ela saiu correndo. Essa mulher, ela foi contar para todo mundo o que ela tinha acabado de escutar. Ela chegou na cidade e falou: pessoal, olha, venham aqui comigo. Venham conhecer Jesus de Nazaré. Ele só pode ser o Messias que a gente tanto espera. Ele só pode ser o Cristo, porque ele contou coisas da minha vida que eram segredos. Ninguém mais sabia. E ele sabia de tudo. Venham comigo. E sabe o que aconteceu? Não demorou muito. Essas pessoas correram para o poço onde Jesus estava. E ficou todo mundo ali, ouvindo as histórias que Jesus tinha para contar, ouvindo tudo que ele tinha para ensinar. Então, com essa história, nós aprendemos que toda vez que nós encontramos com Jesus, ele nos ensina algo muito importante. Então, o desafio para vocês essa semana é o seguinte: vocês vão ler e estudar, junto com a família de vocês, 2 textos. O primeiro é esse que eu contei a história, da mulher samaritana, que está lá em João 4, do 1 ao 42. Lá vocês vão saber a história inteirinha, do começo ao fim. E depois vocês vão ler também o texto de Lucas 8, 39. E sabe o que está escrito lá? Lá está escrito assim, ó: conte todas as coisas que Deus te fez. Então, o desafio é esse: ler e estudar com a sua família esses 2 textos. E aí, se você quiser um desafio extra, você pode fazer o quê? Aproveitar que o texto de Lucas 8 é para contar sobre as coisas que Deus fez. Você pode contar para os seus amigos, você pode gravar um vídeo e compartilhar com o pessoal da igreja, compartilhar com o pessoal da sua escola sobre essa história, de que quando nós encontramos com Jesus, ele, além de mudar a nossa vida, ele também nos ensina muitas coisas. Então, que nós, assim como aquela mulher, né, nós possamos contar sobre as coisas que Jesus faz, ok? Um beijo, gente! Tchau!